Ministração de domingo, dia 14 de setembro de 2025. Desenvolvido por apóstolo Jeff Zangão. Tema: Os valentes de Davi. O poder da fé na batalha. Bom dia a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Hoje, vamos mergulhar em uma passagem que, embora menos conhecida, nos revela o poder da fé, da perseverança e da coragem em meio à batalha. Nosso texto base para a ministração se encontra em 2 Samuel 23, 8, 12, onde são descritos os feitos de três dos mais valentes guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, Eleazar e Sama. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, o taquemonita, o principal de três. Este, manejando a sua lança, matou 800 de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, um dos três valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus que ali se ajuntaram para a batalha. Estando, pois, os israelitas já retirados, ele se levantou e atacou os filisteus, ferindo-os até a sua mão cansar e ficar pegada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou um grande livramento. O povo só voltou para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um campo cheio de lentilhas. Estando o povo em fuga diante dos filisteus, Sama se pôs no meio daquele campo e o defendeu, ferindo os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Introdução. A Bíblia nos apresenta aqui não apenas histórias de bravura militar, mas poderosos exemplos de como a fé e a dedicação podem fazer a diferença em momentos críticos. Josebe-Basebete, Eleazar e Sama não eram apenas homens fortes, eles eram homens de fé. Cada um deles enfrentou uma situação avassaladora, e suas ações nos ensinam lições cruciais para as nossas próprias batalhas espirituais e cotidianas. Vamos extrair três princípios fundamentais dessas histórias. Tópico 1. Encarando o gigante com fé inabalável. O primeiro herói, Josebe-Basebete, nos mostra o que é preciso para encarar um gigante. A Bíblia diz que ele matou 800 de uma só vez. Esse feito impressionante fala de uma confiança sobrenatural. Foco no propósito, não no problema. 800 homens representavam um desafio esmagador, um obstáculo aparentemente intransponível. Mas Josebe-Basebete não se intimidou com o número. Seu foco estava na missão, no propósito de defender a nação de Israel. O poder na mão de Deus. O número de mortos é uma clara indicação de que não foi apenas a força humana que operou. A vitória foi de Deus. A fé de Josebe permitiu que o poder de Deus fluísse através dele, transformando sua força em um instrumento de vitória. Sua batalha espiritual. Todos nós enfrentamos gigantes em nossas vidas. Pode ser o gigante da dúvida, do desânimo, do pecado ou de uma doença. A lição de Josebe é que quando encaramos nosso gigante com fé e confiamos o resultado a Deus, ele pode fazer o impossível através de nós. Tópico 2. A perseverança que produz o milagre. A história de Eleazar nos leva a uma lição sobre perseverança e dedicação. O povo de Israel já havia recuado, mas ele permaneceu no campo de batalha, lutando sozinho. Sua mão ficou tão cansada que ficou pegada na espada. A batalha solitária. Eleazar se viu sozinho, abandonado pelo povo, enfrentando o inimigo. Houve um momento de solidão e exaustão, mas ele se recusou a ceder. A perseverança de Eleazar nos ensina que em algumas batalhas podemos nos sentir sozinhos, mas Deus está conosco. A mão fiel. O fato de sua mão ter ficado pegada na espada é um símbolo da sua determinação e do seu compromisso inabalável. Ele não soltou a espada. Ele não desistiu. Sua perseverança na batalha liberou a ação de Deus e o Senhor efetuou um grande livramento. A recompensa da fidelidade.
O povo só voltou depois que a vitória estava garantida para tomar os despojos. Eleazar nos mostra que a perseverança e a fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo, são as chaves para a vitória e para o milagre. A sua atitude no campo de batalha solitário foi o que garantiu a vitória de muitos. A sua perseverança hoje pode ser o que garantirá a vitória de amanhã. Não solte a sua espada, mesmo que a sua mão esteja cansada. Tópico 3. O cuidado e a proteção do que é valioso. Por último, temos Sama, que se pôs no meio de um campo de lentilhas e o defendeu. Enquanto o povo fugia, ele permaneceu para proteger algo que, aos olhos dos outros, poderia parecer insignificante. Defendendo o que ninguém defende. Um campo de lentilhas não parece ter valor estratégico, mas para Sama ele era importante. Talvez fosse a única fonte de alimento para o povo. Sua atitude nos ensina sobre a importância de defender o que Deus nos confiou, mesmo quando os outros não valorizam. Pode ser sua família, sua fé, seus valores ou o seu chamado. O Senhor em ação. O texto é claro. Sama se pôs no meio daquele campo e o defendeu, e o Senhor efetuou um grande livramento. A ação de Sama foi o ponto de partida, mas foi Deus quem operou o milagre. O Senhor honrou a fidelidade de Sama em defender o pequeno, e ele fez a vitória acontecer. Fidelidade no pequeno. A fidelidade de Sama em proteger um campo de lentilhas é uma lição poderosa. A sua fidelidade nas pequenas coisas de sua vida é o que Deus usa para operar grandes milagres e te confiar coisas maiores. Conclusão. A história de Josebe, Eleazar e Sama não é apenas sobre a força física, mas sobre a força da fé. Eles nos ensinam que a fé inabalável, a perseverança incansável e a fidelidade em defender o que é valioso são as chaves para experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Não importa o tamanho do seu gigante, Josebe, quão sozinho você se sinta na batalha, Eleazar, ou quão pequeno pareça o que você precisa defender, Sama. Lembre-se que Deus está com você. Encare sua batalha com fé. Persevere até o fim e defenda o que é valioso com todo o seu coração. E assim como o Senhor fez por eles, Ele efetuará um grande livramento em sua vida também. Amém.